Salve, Irmandade, Macota Tata hoje falando. Eu quero aqui trazer para vocês uma reflexão para que a gente possa compreender o trabalho que nós estamos realizando dentro da Conebras. Alguns irmãos têm questionado sobre a questão de, além de se voluntariar a trabalhar na construção da missão Conebras, ainda ter que colaborar mensalmente com algum valor. É uma questão que faz todo sentido, o questionamento, dentro do processo que até então nos é bem comum, né? O voluntariado, ele simplesmente se reserva a doar o seu tempo fazendo uma atividade em prol da organização, ou da ONG, ou da associação, coisas desse tipo, da própria coletividade. Mas ele não coloca a necessidade de uma contribuição financeira. Então, o que acontece? Então, dentro da questão da Conebras, talvez não seja o termo mais correto, o voluntariado. Talvez teremos que buscar um outro termo que dê a compreensão da importância da colaboração na geração de recursos também. A Conebras tem por princípio a independência, a autonomia, o resgate da autoestima e o orgulho de podermos dizer que fizemos nós por nós para nós, sem depender de ninguém. E para que isso possa ser feito, não existe um outro passo de mágica, ou pelo menos até então não descobrimos, a menos que alguém venha nos dizer aí, estiver aberta aqui a essa reflexão, ou esse questionamento, esse pedido de sugestões. Não tem outra forma de nós fazermos o nós por nós para nós, sem que nós sejamos os próprios financiadores do projeto. Se nós pensarmos em para nós, mas partindo do financiamento de uma loja privada, de um banco, de uma cervejaria, de uma loja de refrigerante, de uma perfumaria, qualquer coisa assim, para não citar nomes, se a gente partir do pressuposto de que a nossa missão vai se concretizar com a ajuda financeira dessas empresas privadas, então nós não poderemos usar o logo nós por nós para nós, ou o slogan, melhor dizendo. Então, a Conebras tem seus princípios, né? E esse slogan, nós por nós, para nós mesmos, sem depender de ninguém, é aquela mola que vem nos propor uma construção da qual possamos nos orgulhar de ter feito e que ninguém, em momento algum, poderá dizer que só o fizemos devido à ajuda de fulano. Não. Ela foi coerente desde o princípio e continuará sendo e será. É o nós por nós para nós. Se nós não conseguirmos realizar a missão Conebras dentro desse conceito, desse princípio, nada mais nos restará do que jogarmos a toalha e deixarmos público de que somos incapazes de realizarmos a nossa independência sem o auxílio de outras pessoas ou de outras etnias ou de outras organizações privadas não negras. Então, esse é o desafio da Conebras, é isso que faz a Conebras ser diferenciada de outros movimentos. Então, a partir do momento que nós, por nós, for utilizado na prática, implica sim em nós sermos voluntários, porque não temos condição de remunerar ninguém ainda, mas esse é o objetivo, porque não seremos coniventes com o trabalho gratuito, mas até que tenhamos recursos para isso, haverá necessidade desse sacrifício. Né? Haverá necessidade dessa dedicação sem uma contrapartida remuneratória. Então a ideia é essa, tá? Então é preciso entender esse princípio, nós por nós, para nós, na prática. Com esse conceito em vigência, não tem como nós pensarmos em formar fundos, né, formar recursos financeiros para custear as despesas, sejam de contrato, registro de contrato, despesa de cartório, os impostos municipais, federais, CNPJ, conta corrente, o escritório de contabilidade para gerar os balanços, porque não somos um grupo de pessoas, nós somos uma organização sem fins lucrativos com CNPJ. Somos uma pessoa jurídica, então nós temos compromissos e temos que apresentar relatórios que, se passarmos por um pente fino, por uma fiscalização, esses relatórios têm que estar contentos. E isso tem custo para ser feito. Exige a participação de profissionais que muitas vezes, ou raríssimas vezes, nós conseguimos fazê-lo de forma gratuita. Não de uma forma contínua, esporadicamente sim, mas fazer com que um escritório de contabilidade, por exemplo, assuma a contabilidade da Conebras anual, né? Durante o ano todo, com custo zero, ainda não encontramos, mas a partir do momento que viermos a ter contato com organizações ou entidades afrodescendentes
que se prontifiquem a realizar esses trabalhos para a organização de uma forma gratuita, né, sem custo, com certeza cancelaremos o contrato vigente que eventualmente tenhamos para partir para o contrato gratuito. Evidentemente, isso não tem nem questionamento, isso será feito sim, caso exista esses prestadores de serviços sem custo. Mas enquanto não existirem, não tem outro jeito. Para nós sermos legais, para nós estarmos corretos, para nós estarmos transparentes, para nós estarmos com toda a documentação certinho, temos que pagar impostos, temos que pagar taxas, temos que pagar registro de cartório, temos que pagar manutenção do site, temos que pagar a criação do site, a hospedagem do site, tudo isso tem que ser pago. E se nós não tivermos uma arrecadação da própria Irmandade, como que isso vai ser pago? Qual seria a fonte para gerar esses recursos? Então é isso que é importante que a Irmandade entenda. O voluntariado é necessário porque é nós por nós para nós, é o princípio, né? E o recurso tem que vir da Irmandade, sim, que é o nós por nós também. Quando a gente parte da ideia que o recurso tem que vir da Irmandade, tem dois tipos de recursos, né? Que no momento nós precisamos dos dois simultaneamente. Que seria a prestação de serviço e, ao mesmo tempo, a contribuição. Então, pode parecer meio incoerente quando se fala assim, eu estou fazendo a contribuição e ainda tenho que fazer voluntariado, ou vice-versa. Eu estou fazendo voluntariado e ainda tenho que fazer a manutenção. Então, por que não um ou outro? No momento, o que nós conseguimos viabilizar é que há possibilidade, temos até um grupo com esse fins, que chama-se Confraria da Irmandade Diaspórica, o JAMA, que é um grupo de pessoas que construíram uma confraria para ajudar a Conebras financeiramente. Então, eles fazem doações mensais, sem o compromisso do voluntariado, quando a maior parte deles realmente não tem essa disponibilidade de tempo para também ajudar dentro da Conebras. Então, eles se prontificam apenas com a doação financeira. Isso é possível. Agora, e a outra parte? Vamos supor que tem aqueles que não têm condição de contribuir financeiramente, mas gostariam de contribuir apenas com o voluntariado, dispondo do seu tempo e do seu conhecimento. Isso é possível? Teoricamente, sim. Mas na prática, pelo menos até o momento, nós temos encontrado alguns obstáculos. Por exemplo, nós temos dentro da organização pessoas que são voluntários, né, e ao mesmo tempo são contribuintes. Quando acontece um imprevisto qualquer que esses voluntários não conseguem fazer a contribuição e continuam dentro da organização, tem surgido algumas frentes dizendo o seguinte, que as pessoas que estão dentro da organização e não contribuem acabam funcionando como pessoas desmotivadoras daqueles que contribuem, além de ser voluntário. Levantando a seguinte questão, se ele está dentro da organização e não contribui, por que eu tenho que contribuir? Aí leva uma série de outras reflexões, né, que a gente, talvez não seja o caso de entrar aqui. É aquela questão que me lembro, tem um conto do professor Mário Cortella, que ele fala assim, que ele está num aeroporto, na Europa, está no aeroporto e tem uma cancela, acho que é aeroporto ou metrô, ele tem uma cancela, né, aquela de passagem, né, a roleta, que está escrito lá, passagem livre, né? E daí diz que ele ficou observando que várias pessoas passam pela passagem livre e outras não. Outras vão lá, compram o seu bilhete e passam com o bilhete. E daí diz que ele pergunta a um fiscal local, uma pessoa do local, fala assim, por que não passa todo mundo por ali se ali é gratuito? Por que todos passam por aqui, muitos passam por aqui e poucos passam por lá? E daí diz que respondem para ele, as pessoas que passam pela roleta livre é porque não tem condição de pagar. E as pessoas que possuem essa condição, elas passam pela roleta paga normalmente, né? Mas aí não estão sendo espertas, então mesmo que eu tenha, eu vou passar por aquilo que não precisa pagar. Daí diz que a pessoa olhou para ele e falou assim, mas por quê? Então é uma concepção de consciência, né? Se nós podemos pagar, é uma consciência de que nós temos essa condição por uma série de fatores. E aquele que não pode contribuir, a gente precisa ter essa empatia de saber até que ponto está confortável para ele passar pela roleta gratuita ou até que ponto está confortável para ele passar por baixo da roleta do ônibus, por exemplo. Coisa que a gente presencia muito aqui no Brasil. Ao invés de criticá-lo ou de justificar que eu estaria sendo enganado, coisas desse tipo, né?
Então, mas é uma questão muito de formação de consciência. Acredito que nós chegaremos ainda a esse nível de compreensão. Mas no momento ainda surgem esses tipos de questionamento, então que nos leva a esse impasse, né? Então, se a pessoa não pode contribuir financeiramente, eh, ela acaba sendo convidada a voltar num outro momento, né? Para que não crie essa divisão, né? Aquele que ajuda e paga, e tem aquele que não está pagando nada e fica ajudando. É uma questão que a gente tem que construir ainda, como eu disse, esse entendimento. Bom, resumidamente é esse papo que eu queria ter com vocês aqui. Deixe seus comentários aí no vídeo. O que vocês acham dessa situação? É justo nós removermos quem não tem condição financeira, mas está ajudando? É justo nós removermos quem não tem condição financeira e também não tem tempo, removê-la do grupo? Ou devemos deixá-la no grupo até que essa condição se restabeleça? O restabelecimento dessa condição poderá ser camuflada? Como que a gente vai acompanhar isso? Como que a gente vai certificar que de fato a pessoa não tem condição? Então são questões que tem que ser elevado a um conceito moral, a um conceito social, né, de compreensão da responsabilidade. Por isso o projeto da Conebras, Nós por Nós, para Nós, exige uma mudança de pensamento, exige uma mudança de consciência. Uma consciência que até então nós conhecemos como consciência negra, que ainda precisa evoluir muito para de fato ser uma consciência consciente. Então espero que eu tenha sido suficientemente explicativo para todos. Um abraço a todos vocês, meus respeitos aos mais velhos, aos mestres, à nossa ancestralidade que nos deu a oportunidade de sermos a geração transformadora a partir da missão Conebras. Muito obrigado a todos. Até breve. Makota Tata hoje. Conebras reunindo forças. Nós por nós mesmos na prática. Um abraço. Saudações. O som do tambor traduz liberdade.
Os